Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 7 de outubro de 2022. Eu sou o Marcos Jacob e conduzo a conversa junto com vocês. Neste episódio, o companheiro Michael Michel Vasconcelos da Silva comenta o assédio e as ameaças que muitos trabalhadores e trabalhadoras estão sofrendo de seus patrões nestas eleições. A companheira Lana Gonçalves apresenta a resolução da Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Já o companheiro Patrick Campos faz um balanço das eleições em Pernambuco e comenta os movimentos políticos do segundo turno. Pessoal, surgiram nas últimas semanas inúmeras denúncias, vocês devem estar acompanhando, de patrões que estão chantageando, assediando e mesmo ameaçando seus funcionários para que, em primeiro lugar, não votem em Lula e, em segundo lugar, votem em Bolsonaro. Faz parte do pacote de iniciativas ilegais e criminosas da nossa classe dominante e da extrema-direita para eleger o Bolsonaro. E esse tipo de ação, que sempre fez parte da história do Brasil, tem se intensificado nas últimas semanas, nos últimos dias, e demonstra o quanto o bolsonarismo lutará para eleger o cavernícola, fazendo uso de todo e qualquer tipo de arma e artifício. E demonstra, por outro lado, quanto é necessário ampliarmos e construirmos uma campanha de massas, inclusive para inibirmos essas e outras iniciativas criminosas e violentas. E é justamente para falar deste tipo de coação é que vamos ouvir o companheiro Michael Michel Vasconcelos da Silva, que é metalúrgico e sindicalista. Saudações às companheiras e companheiros ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Meu nome é Maicon, sou metalúrgico e militante sindical. Venho aqui hoje falar com vocês sobre uma prática que, na verdade, é um crime, o crime de assédio eleitoral no ambiente de trabalho. Vocês já devem ter ouvido que, na história do nosso país, houve um momento em que os coronéis e grandes latifundiários se lançavam a cargos públicos e obrigavam seus trabalhadores e suas trabalhadoras a votarem nele. No momento da eleição, eles escreviam seus nomes nas cédulas e mandavam os trabalhadores depositarem nas urnas. E caso no momento da apuração a quantidade de votos que o coronel depositou não fosse a mesma na contagem final, as trabalhadoras e os trabalhadores sofriam castigos físicos ou até mesmo perdiam seus empregos. Essa prática do coronelismo ainda persiste em nossa história. Ao longo do tempo, a classe trabalhadora vem lutando muito pelo aperfeiçoamento e democratização do sistema eleitoral brasileiro. Uma das iniciativas foi acabar com o voto impresso, por um sistema eletrônico auditável, que não há possibilidade, até o momento, não se comprovou nenhuma possibilidade de hackeamento desse sistema, e que é um sistema muito seguro, por inibir essas práticas e essas fraudes eleitorais. Uma outra iniciativa foi no campo das legislações, aonde, entre outras, foi criado o artigo 301 do Código Eleitoral. No artigo 301 do Código Eleitoral, ele prevê pena de até 4 anos para quem usar de violência, grave ameaça para coagir alguém a votar ou não votar
em determinado partido ou candidato. O que temos observado desde a eleição do Cavernícola em 2018 é o aumento dessa prática criminosa por parte dos empresários. É sabido que em 2018 o papagaio de pirata do Cavernícola ameaçou todas as trabalhadoras e trabalhadores de sua rede varejista a uma demissão em massa, caso ele não fosse eleito. Em 2020, tivemos várias denúncias e circularam nas redes sociais vídeos de empresários do agronegócio dizendo que demitiriam seus trabalhadores caso a esquerda ganhasse. Em outros, orientavam abertamente a seus pares demitir pessoas que fossem do espectro progressista ou de esquerda. Agora, em 2022, isso se avoluma de forma aterrorizadora, de forma muito preocupante. Por quê? Porque agora nós temos, através também de denúncias e vídeos que circulam, empresários oferecendo R$ 200 em uma lista para quem votar no Cavernícola. Temos empresários abertamente falando em vídeos para demitir os trabalhadores e trabalhadoras que forem notoriamente petistas. E temos empresas que têm circulado em seus boletins internos que cortarão investimento ou diminuirão de tamanho caso Lula seja eleito. Em algumas, abertamente, falam sobre uma demissão de 50% da força de trabalho, em outras falam do não investimento, do corte de investimento na casa dos 50%. Em alguns outros, circulam boletins para os prestadores de serviço, para que oriente os seus trabalhadores na cadeia produtiva a não votar em Lula, pois caso isso ocorra, essa empresa que é a contratante dessas terceirizadas terá também que encerrar alguns contratos com suas prestadoras de serviço. É de suma importância combatermos essa prática. É de suma importância não aceitarmos o cabresto e o coronelismo cavernícola que esses pseudo-empresários brasileiros estão querendo impor. É necessário e urgente que a classe trabalhadora aprofunde o processo de democratização do sistema eleitoral e que práticas como essa sejam combatidas e rechaçadas fortemente pelos órgãos competentes e pela justiça. É importante reforçar, companheiras e companheiros, que estamos diante de um crime que prevê até 4 anos de reclusão, um crime que a classe trabalhadora tem que erguer sua voz para combater, um crime no qual a classe trabalhadora, ao longo dessa luta histórica, criou alguns mecanismos para combater. E um deles foi a denúncia anônima no Ministério Público do Trabalho e na Justiça Eleitoral. Mas caso a companheira e o companheiro não se sinta à vontade ou ainda tenha receio na denúncia direta, é importante que as companheiras e os companheiros procurem sua entidade de representação, seu sindicato de base, pois lá o sindicato também pode protocolar essa denúncia no Ministério Público do Trabalho e na Justiça Eleitoral, mantendo o anonimato da companheira e do companheiro. É importantíssimo o fortalecimento das entidades sindicais para que, além das denúncias no Ministério Público do Trabalho e na Justiça Eleitoral, as trabalhadoras e os trabalhadores, a partir do local de trabalho, também possam demonstrar sua insatisfação para que deixem claro a esse tipo de empresariado que nós não aceitaremos essas práticas. É importante que nesse segundo turno elejamos Lula presidente para voltarmos a trilhar o caminho do aperfeiçoamento do sistema democrático nacional, não só colocando o pobre no orçamento, mas colocando a classe trabalhadora
nas instâncias de decisão, controle e fiscalização da estrutura do Estado. É imprescindível que o poder popular seja fortalecido e, para isso, nós temos que eleger Lula presidente nesse segundo turno. Muito obrigado. Pão e terra a todos, socialismo ou barbárie, até a vitória. Obrigado, Maicon, pelos seus comentários e pela sua análise. Acreditamos que você faz muito bem em reiterar o quanto esse tipo de coação por parte dos patrões, por parte dos empresários, é criminosa e o quanto é necessário que as organizações ligadas aos trabalhadores, especialmente aquelas presentes nos locais de trabalho, estejam vigilantes e tomando as iniciativas para que esse tipo de ação não aconteça, tipo de ação que restringe e ataca as liberdades democráticas dos trabalhadores e trabalhadoras. Bom, pessoal, a direção nacional da tendência petista, articulação de esquerda, esteve reunida no dia 4 de outubro de 2022, na última terça-feira, e aprovou resolução de balanço do primeiro turno das eleições gerais. A companheira Lana Gonçalves, militante do PT do Rio Grande do Sul, nos apresenta a resolução aprovada pela direção. A direção nacional da tendência petista Articulação de Esquerda, reunida no dia 4 de outubro de 2022, aprovou a seguinte resolução de balanço do primeiro turno das eleições gerais. O balanço completo das eleições 2022 só pode e só deve ser realizado após o segundo turno, isto devido a 3 motivos. Primeiro, porque devemos nos concentrar na tarefa da hora, eleger Lula e as candidaturas petistas que foram ao segundo turno. Segundo, porque há polêmicas que só serão resolvidas na prática, a depender do resultado final das eleições. Terceiro, porque é preciso algum tempo para realizar um balanço adequado. Entretanto, para que possamos dar conta da tarefa de eleger Lula e as candidaturas petistas que foram ao segundo turno, é útil realizar um balanço preliminar, pois no primeiro turno cometemos acertos que devem ser reafirmados e cometemos erros que devem ser evitados. Este é o espírito desta resolução e das afirmações que virão a seguir. Comecemos pelos resultados da eleição presidencial. Lula teve 48,43% dos votos válidos. Em números absolutos, 57.258.115 votos no 13. Já o cavernícola Bolsonaro teve 43,2% dos votos válidos. Em números absolutos, 51.071.277 votos no 22. Simone Tebet teve 4,16% dos votos válidos. Ciro Gomes teve 3,04% dos votos válidos. As demais candidaturas tiveram cada uma delas menos de 1%. Soraya, o candidato do Partido Velho, o padre de festa junina, Léo Péricles, da Unidade Popular, Sofia Manzano, do PCB, Vera Lúcia, do PSTU e Emael, democrata cristão. O resultado do primeiro turno presidencial mostrou que a maioria ativa do eleitorado não aprova o cavernícola. Mostrou também que há mais de 56 milhões de brasileiras e de brasileiros que consideram que a saída para a crise nacional é pela esquerda. Entretanto, o primeiro turno também mostrou a força da extrema-direita. Praticamente 51 milhões de brasileiros e brasileiras votaram numa candidatura neofascista, genocida, fundamentalista, racista, misógina. Há setores da população que têm identidade profunda com valores da extrema-direita, mesmo que possam não gostar da pessoa do atual presidente e mesmo que possam criticar seu governo. Por isso, é um erro subestimar os riscos da situação. Considerando os números e fazendo uma análise matemática, o mais provável é que Lula vença o segundo turno. Afinal, temos 6.186.838 votos de vantagem. Mesmo que os votos das demais candidaturas se dividam meio a meio entre Lula e o cavernícola, ainda assim o mais provável é a nossa vitória. Aliás, em todas as eleições presidenciais realizadas entre 2002 e 2018, o primeiro colocado no primeiro turno sempre ganhou o segundo turno. Portanto, seja pela matemática, seja pela história recente, o mais provável é que Lula vença. Não só vença, como pode inclusive fazer a votação de Bolsonaro diminuir. Foi o que aconteceu em 2006, quando Lula teve 48,61% dos votos no primeiro turno, um percentual quase igual ao obtido no domingo. Em 2006, também havia
Na maioria da coordenação da campanha e na maioria da direção nacional do PT, há crença numa vitória no primeiro turno. Não foi o que ocorreu, causando nos primeiros dias muita confusão. Mas logo Lula percebeu o caminho da vitória, mudou a linha da campanha, abandonou o Lulinha Paz e Amor, foi para cima e venceu o segundo turno com ampla margem de votos. Não apenas venceu, como seu adversário teve menos votos no segundo turno do que no primeiro. Aliás, o nosso atual candidato a vice-presidente poderia ter contado esta história, afinal, foi ele o adversário que saiu menor do segundo turno. Ele poderia ter dito algo assim: Lula, faça com o cavernícola o que você fez comigo em 2006. Portanto, se estivéssemos diante de uma eleição presidencial normal, a matemática e a história nos dariam vitória certa. Mas acontece que, sob muitos aspectos, estas eleições não são normais. Disputamos contra um inimigo diferente da direita gourmet, porque combina poder econômico e político com métodos neofascistas. E atuamos num ambiente diferente do vigente entre 2002 e 2014. Além disso, é importante lembrar que o resultado das eleições não está dado, depende da luta política e ideológica. Foi o que fizemos no segundo turno de 2006. A luta política e ideológica de Lula contra Alckmin levou este último a perder eleitores. Pois bem, como é mais do que evidente, a extrema-direita cavernícola faz muita luta política e ideológica. E ao contrário do que pensam alguns inocentes, luta ideológica também ganha voto. Falando em tese, esta luta ideológica pode atrair para Bolsonaro eleitores de outros partidos, ajudado por declarações como as feitas por Ciro Gomes, inclusive aquela onde supostamente declara seu apoio a Lula. Bolsonaro tentará inclusive atrair eleitores que votaram em Lula no primeiro turno. Além disso, precisamos lembrar que existem 32.766.498 eleitores que se abstiveram. A gangue do cavernícola vai disputar política e ideologicamente este eleitorado. Além disso, o cavernícola tem a seu favor a máquina do governo federal e parte importante dos governadores, dos senadores e dos deputados eleitos, sem falar na capacidade de fazer operações ilegais dos mais diferentes tipos, desde a violência física até o assédio de empresários sobre os funcionários de empresa, passando por lockout no transporte público e por campanha criminosa nas redes sociais. Por tudo isso, e por muitos outros motivos, não podemos cometer o erro de achar que a eleição está ganha. Para ganhar a eleição, é preciso, entre outras coisas, não subestimar o inimigo, ter como prioridade disputar corações, mentes e votos da classe trabalhadora. Sair da zona de conforto. Campanha nas redes é necessária, mas não substitui o corpo a corpo junto ao povo, à classe trabalhadora, às mulheres, aos negros e negras, aos moradores e moradoras da periferia, à juventude. Travar intensa disputa ideológica contra as posições da extrema-direita, em favor das posições democráticas, populares e socialistas. Conclamar a militância a fazer a campanha por conta própria com seus meios. Aliás, somos da opinião de que, em muitos estados e cidades, faltou campanha no primeiro turno, assim como faltou material e faltou coordenação de campanha. E talvez tenha faltado campanha porque alguns setores do partido achavam que a eleição já estaria ganha, bastando administrar a vitória. Fosse outra atitude, talvez tivéssemos vencido no dia 2 de outubro. Agora, outro erro se apresenta: o de ter como prioridade ampliar alianças institucionais, ao invés de ampliar alianças com as camadas populares. Além da disputa presidencial, teremos também segundo turno em inúmeros estados. Abaixo a relação de partidos que disputam o segundo turno nos estados. O PT disputa na Bahia, em Santa Catarina, no Sergipe e em São Paulo. O PL disputa no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, em Rondônia e em Santa Catarina. O PSDB disputa no Mato Grosso do Sul, na Paraíba, no Pernambuco e no Rio Grande do Sul. O União Brasil disputa em Alagoas, Amazonas, Bahia e Rondônia. O MDB disputa em Alagoas e no Amazonas. PSB disputa no Espírito Santo e na Paraíba. PSD disputa no Sergipe. Republicanos disputa em São Paulo. Solidariedade disputa em Pernambuco. PRTB disputa em Mato Grosso do Sul. O PT venceu no primeiro turno em 3 estados, no Ceará, no Piauí e no Rio Grande do Norte. A seguir, a relação dos partidos vitoriosos em primeiro turno nos demais estados. O MDB venceu no Distrito Federal e no Pará. O União Brasil venceu em Goiás e no Mato Grosso. O PP venceu no Acre e em Roraima. O PL venceu no Rio de Janeiro. O Partido Novo venceu em Minas Gerais. O PSD venceu no Paraná. O PSB venceu no Maranhão.
O Solidariedade venceu no Amapá e o Republicanos venceu em Tocantins. Em síntese, quando consideramos quem é o governador eleito no primeiro turno, quem disputa o segundo turno para governador e as votações obtidas na disputa dos governos estaduais, a conclusão é que as candidaturas bolsonaristas conseguiram melhor desempenho relativo na maioria dos estados e onde se concentra um maior número de eleitores. Isso indica um potencial de crescimento para o cavernícola no segundo turno. O mesmo fenômeno, um melhor desempenho relativo de candidaturas contrárias a Lula, se deu na eleição para senadores e deputados. A seguir, a situação da bancada de cada partido, já incluindo as senadoras e os senadores eleitos no primeiro turno de 2022. O PL elegeu 13, União Brasil elegeu 12, MDB elegeu 10, PSD elegeu 10, PT elegeu 9, PP elegeu 7, Podemos elegeu 6, PSDB elegeu 4, Republicanos elegeu 3, PDT elegeu 2, Rede elegeu 1, Cidadania elegeu 1. A seguir, a relação de deputados e deputadas eleitos por partido. PL 99, PT, PCdoB e PV 79, sendo 68 do PT. União Brasil 59, PP 47, Republicanos 42, MDB 42, PSD 42, PSDB 18, PDT 17 deputados eleitos. Segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, 19 partidos elegeram ao menos um representante na Câmara, sendo que em 2018, 30 legendas haviam sido vitoriosas. Por outro lado, os partidos do núcleo duro do Centrão, PL, União, PP e Republicanos, elegeram 229 deputados federais, o que representa 48% da Câmara, enquanto as legendas da coligação de Lula elegeram ao todo 121 deputados. Ainda, segundo o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, para a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, são necessários no mínimo 308 votos favoráveis na Casa em 2 turnos de votação. O resultado das eleições parlamentares para o Senado e governos estaduais deve ser avaliado com muita atenção, até mesmo por demonstrar o equívoco de muitas avaliações presentes na direção do partido e da campanha. Por exemplo, a crença na força eleitoral dos neo-aliados de direita, que não se materializou em nenhum lugar, nem mesmo no primeiro turno em São Paulo, estado onde o governador tucano declarou seu apoio tanto ao cavernícola quanto a seu representante na disputa do segundo turno estadual. Outro equívoco foi a expectativa de que a federação seria um passaporte mágico para elegermos muito mais que 100 deputados e deputadas. A rigor, a principal contribuição positiva da federação foi permitir a continuidade institucional do PCdoB. O PV também se beneficiou, mas dada a composição deste partido em vários estados, nos reservamos o direito de não comemorar. Outro exemplo, a superestimação da força do PSB, que mesmo em Pernambuco sofreu uma enorme derrota. A isso se agregue a atitude de alguns setores do partido e da campanha diante das pesquisas. Equívocos como esse cobraram um preço muito alto no Rio Grande do Sul, onde por menos de 2.500 votos a candidatura de Edgar Preto não foi ao segundo turno. Se hoje não temos um palanque petista no segundo turno do maior estado do sul do país, isso se deve, entre outros motivos, à irresponsável cegueira de setores da direção nacional do PT. Já no Rio de Janeiro, não se fez tudo o que se deveria ter feito contra os que traíram a esquerda e apoiaram o governador bolsonarista reeleito. Considerando o conjunto da situação, o principal ensinamento do primeiro turno é que não se deve subestimar o nosso inimigo. O resultado global das eleições foi pior do que previam aqueles que incorretamente davam por líquida e certa uma vitória no primeiro turno. Ao final, prevaleceu a vontade da maior parte da classe dominante brasileira, um segundo turno. Para uma parte da classe dominante, trata-se de reeleger o cavernícola. Para outra parte dela, trata-se de arrancar concessões programáticas de Lula. De nossa parte, trata-se de concentrar todas as nossas energias em um único objetivo: derrotar a extrema-direita, eleger Lula presidente. Para isso, como ocorreu em toda a campanha e desde o golpe de 2016, há 2 alternativas táticas fundamentais: disputar pelo centro ou disputar pela esquerda. Disputar pelo centro é concentrar energias nos acordos por cima, nos gestos voltados aos setores médios e à direita gourmet,
nas concessões programáticas, no discurso de paz e amor, na emulação do primeiro-damismo e nas crescentes referências ao papel político do poder divino, concessões retóricas que só dificultam a defesa do Estado laico e, assim, acabam jogando água no moinho de nossos inimigos. Disputar pela esquerda é concentrar energias na disputa do voto popular, nas propostas para a classe trabalhadora melhorar de vida, no discurso de esquerda em favor da soberania, do bem-estar, das liberdades, do desenvolvimento e de um horizonte socialista. E tudo isso exige fazer a disputa política e ideológica contra as narrativas mentirosas de Bolsonaro e de seus apoiadores e candidatos neofascistas. Um dos grandes desafios será o de convencer os eleitores e as eleitoras que faltaram às urnas para que o façam no segundo turno. Temos apenas 23 dias para levar a essas pessoas as informações que as façam tomar a decisão de não só ir votar, como votar em Lula. Para alcançar essas pessoas e convencê-las a votar em Lula e em nossos candidatos a governador, parte importante de nossa capacidade de comunicação precisa estar direcionada a elas, revelando nosso interesse pelos motivos que causaram a abstenção e produzindo respostas em forma de propostas concretas que resultem na melhoria de vida do nosso povo. Toda a força política de Lula precisa estar a serviço de mostrar aos faltantes deste 2 de outubro que sua candidatura é muito mais do que passado, é futuro e por isso merece sua confiança e seus votos. Devido à opção adotada pela cúpula do partido de desativar as instâncias partidárias, a começar pelo Diretório Nacional, que não se reúne presencialmente desde março de 2020, não existe até agora espaço coletivo para debater e deliberar sobre estas alternativas. E como é público e notório, há um grau de centralização pessoal das decisões inédito em toda a vida do partido. Repetimos nossa opinião, manifesta inúmeras vezes, inclusive na noite de 2 de outubro. Precisamos voltar a ter direção coletiva. Os métodos de direção adotados no primeiro turno são um obstáculo para nosso triunfo no segundo turno. No caso do nosso partido, é indispensável reunir imediatamente o Diretório Nacional e constituir ou reorganizar coordenações de campanha em todos os estados e municípios. É preciso voltar a ter funcionamento de partido, pois é também no espaço coletivo do partido que se tornará possível debater e implementar a tática política necessária para vencer o segundo turno. Isto posto, independentemente de exigir que as instâncias se reúnam, é preciso fazer o que deve ser feito, a saber, começar imediatamente a fazer campanha em ritmo intensivo, agrupar os militantes em comitês populares ou em pequenos núcleos de 2, 3 ou mais pessoas para organizar as atividades de campanha, organizar o maior número possível de atividades com visibilidade, como carreatas, passeatas e panfletagens em massa, intensificar a atuação nas redes sociais com uma campanha para a produção, distribuição e engajamento dos nossos conteúdos, ignorar o resultado das pesquisas e fazer campanha diuturnamente até às 5 horas do dia 30 de outubro, como se precisássemos de 8 milhões de votos para poder vencer. Produzir material de campanha personalizado e distribuir nas ruas e redes panfletos, posts, memes, bandeiras, adesivos, panfletos, sempre identificados com a cor vermelha e com a estrela do PT. Usar vermelho sem medo, sair de adesivo, colocar bandeiras nas janelas, adesivar os carros. Não repercutir as ações do cavernícola, apenas atacar e atacar seu governo, suas políticas e sua ideologia assassina. Menos juras de amor, mais guerra ideológica contra a extrema-direita. Fogo contra fogo, consolidar o voto de quem já votou em nós, virar o voto de quem votou no inimigo, ganhar o voto de quem votou nulo ou em branco, convencer as pessoas que se abstiveram a ir votar e garantir que o nosso voto caia na urna no dia 30 de outubro. Cada voto vai importar. É rua, rua e rua. Fazer campanha todos os dias até o último minuto. A esperança só vai vencer o medo se a esperança tiver consciência do tamanho da ameaça que paira sobre nós. Uma vitória da extrema-direita nesta eleição presidencial teria impacto sobre o mundo, sobre a América Latina e sobre a vida da classe trabalhadora brasileira e do conjunto da sociedade pelas próximas décadas. Não se trata apenas da maior batalha de nossas vidas. Se trata de uma batalha por nossas vidas e pelo futuro do povo brasileiro. Viva o PT, viva a militância, viva o socialismo, Lula já! Obrigada, Alana, pela apresentação da resolução. E dando continuidade aos balanços que demos início na última edição do podcast, estamos dando continuidade hoje.
com a resolução da direção nacional da E. Vamos ouvir agora o companheiro Patrick Campos, que é o nosso apresentador titular do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Foi candidato a deputado federal em Pernambuco, é militante petista e nos apresenta um balanço das eleições do primeiro turno e os movimentos políticos envolvendo a eleição do governo do estado. Vamos ouvi-lo. Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas, muito boa noite ao Marcos, a todo mundo que está nos ouvindo. Muito bom estar de volta falando com vocês. Muito em breve retorno mais permanentemente, mas hoje estou aqui na condição de convidado pelo companheiro Marcos para falar sobre o resultado da eleição aqui no estado de Pernambuco. E bom, gente, o cenário é o seguinte: se confirmou parcialmente aquilo que as pesquisas de intenção de voto vinham apontando. Elas diziam que Marília Reis, do Solidariedade, estaria no segundo turno. E isso aconteceu. Também diziam que ela estaria à frente, e isso também aconteceu. No entanto, a diferença entre o que as pesquisas diziam que ela teria de vantagem e o que efetivamente aconteceu foi bem expressiva. As pesquisas diziam que ela ia ter cerca de 30% dos votos no primeiro turno. Ela teve 23,97%. E as pesquisas não conseguiam dizer quem estaria com ela, porque além dela, outras 4 candidaturas muito competitivas estavam emboladas em segundo lugar. E, de fato, esse embolamento se concretizou entre os candidatos do União Brasil, Miguel Coelho, ex-prefeito de Petrolina, que teve 18,04%, Danilo Cabral, do PSB, candidato da Frente Popular, que o PT apoiou aqui em Pernambuco, que teve 18,06%, Anderson Ferreira, do PL, ex-prefeito de Jaboatão e o candidato de Bolsonaro aqui em Pernambuco, que teve 18,15% dos votos, e Raquel Lira, do PSDB, ex-prefeita de Caruaru, que foi ao segundo turno com Marília, com 20,58% das intenções de voto. Já com relação à eleição presidencial, se confirmou também que o Lula foi muito bem votado aqui em Pernambuco. Mas isso era algo esperado, até porque até um dia desse, Pernambuco era tido como o estado mais lulista do Brasil. No entanto, a gente ficou em quinto lugar entre os estados do país, e particularmente do Nordeste, que mais deram voto para o Lula. A gente perdeu aqui para a Bahia, para o Maranhão, para o Piauí e para o Ceará. Isso tem relação com a tática adotada, uma vez que Pernambuco não teve candidato próprio ao governo do estado. Apoiou o candidato do PSB, Danilo Cabral, que, como eu falei, ficou em quarto lugar. E o Lula teve aqui 65,27% dos votos. Isso significa 3,5 milhões de votos. E nós conseguimos uma vitória muito importante, que foi a eleição da primeira mulher senadora do estado de Pernambuco, que foi a companheira Tereza Leitão. A Tereza Leitão foi eleita com mais de 2 milhões de votos, 46,12%. Agora, gente, com relação à eleição proporcional, nós não conseguimos ampliar a bancada do PT. Pelo contrário, nós perdemos um deputado federal. Em 2018, a gente tinha eleito 2, agora apenas um, o companheiro Carlos Veras. E na Assembleia Legislativa, a gente manteve as mesmas 3 cadeiras que o PT já tinha conquistado em 2018. Agora, um detalhe: a Federação Brasil da Esperança saiu vitoriosa. Mesmo o PT tendo eleito apenas um federal, a federação elegeu 3, um do PT, um do PV e um do PCdoB. E o mesmo ocorreu na Assembleia Legislativa. O PT elegeu 3 estaduais, mas o PV também elegeu 3 e o PCdoB elegeu 1. Foram 7 estaduais e 3 federais. Agora, deixando os números um pouco mais de lado e falando da política, o fato é que, em Pernambuco, o Senado podia ser muito melhor. Podia ser melhor se o PT tivesse tido, por exemplo, uma candidatura própria ao governo do Estado. E isso ficou evidente na votação da companheira Tereza Leitão para o Senado. Foram mais de 2 milhões de votos na candidata do PT. E Lula teve mais de 3 milhões e 500 mil votos. Infelizmente, isso não atingiu as candidaturas que reivindicavam no governo do estado o presidente Lula. A companheira Marília Reis, que conseguiu chegar ao segundo turno, foi a que mais teve êxito em fazer isso, porque fez muita campanha com o presidente Lula. Agora, a campanha de Lula, ou para Lula, aqui em Pernambuco,
foi prejudicada, porque ela efetivamente quase não aconteceu. Quase não teve material de campanha, bandeira, adesivo, quase não tiveram atividades de campanha. A principal, mais importante, quase que única atividade de volume do Lula foi feita pelas mulheres em uma caminhada na cidade do Recife. E fora disso, no interior do estado, movimentos autônomos, independentes, esses que foram fundamentais e decisivos, que foram os arrastões, os piseiros, movimentos de massa, mas que ocorriam uma única vez em algumas cidades. E o fato é que isso prejudicou muito a votação do presidente Lula. Por quê? Porque o ambiente que nós encontramos no dia 2 de outubro, no domingo, foi de receio, muito receio. A gente já tinha visto isso nas ruas, com as pessoas com medo de colocar um adesivo no carro, de colocar uma camisa vermelha, por medo da violência. E isso, no domingo, se efetivou. Claro, tinha muita gente com adesivo, tinha muita gente com camisa vermelha, mas o clima de medo, de receio, era nítido. E o fato, gente, é que se isso não mudar nesse segundo turno, vai ser muito difícil ampliar a votação do presidente Lula aqui em Pernambuco. Por fim, no dia de hoje, o PT, aqui em Pernambuco, realizou uma coletiva de imprensa para anunciar a sua posição com relação ao segundo turno. Por quê? Porque a gente começou essa semana, como alguns devem ter acompanhado, com um burburinho de que seria possível que a gente fosse até mesmo apoiar a candidata do PSDB, Raquel Lira, ou ficar neutro aqui em Pernambuco, pela possibilidade remota do PSDB nacionalmente apoiar Lula ou apoiar o Haddad em São Paulo e coisas do tipo. Bom, nada disso parece ter se efetivado, e o fato é que aqui em Pernambuco, no dia de ontem, teve uma reunião da Executiva Estadual que aprovou o apoio a Marília Reis. Na manhã de hoje, houve uma coletiva pública na sede do partido, com a presença dela e dos dirigentes do partido, para comunicar esse apoio. E é em torno do palanque de Marília que estão se organizando as forças do campo democrático popular. O PCdoB já declarou apoio. No dia de hoje também o PSOL declarou apoio, dizendo que é um apoio crítico, mas que está com Marília, porque é o palanque de Lula em Pernambuco. E aqui a gente vai ter nesse segundo turno a mesma polarização nacional. As forças do bolsonarismo já declararam apoio a Raquel Lira, do PSDB. Quem não fez isso ainda foi o candidato oficial de Bolsonaro aqui em Pernambuco, o Anderson Ferreira, mas ao que tudo indica por uma questão tática. Isso deve ocorrer muito em breve. E agora tem um detalhe. A Raquel Lira chegou ao segundo turno, no domingo, em meio a um episódio muito triste, que foi o falecimento do seu esposo, por meio de um infarto fulminante, no dia da votação. Isso gerou uma onda de comoção que contribuiu muito para a sua chegada ao segundo turno. E vai ser um fator que vai ser muito utilizado nas eleições agora do segundo turno. E a gente tem, portanto, tomar muito cuidado, porque esta onda de comoção, e evidentemente a gente se solidariza muito com ela pela perda, mas é um elemento que vai ser utilizado, inclusive, para poder esconder o fato de que o palanque da Raquel Lira é o palanque de Bolsonaro aqui em Pernambuco. E desviar o debate da política para a questão pessoal. E isso não pode acontecer. Nesse sentido, o PT e as forças do campo democrático popular terão um papel muito importante, que é de colocar a campanha na rua, fazendo um debate político, programático, principalmente em defesa do presidente Lula. A gente tem que cumprir a tarefa de ampliar a votação dele aqui, e isso é possível. E agora, com Marília sendo a candidata de Lula em Pernambuco, e se ele vier em Pernambuco, certamente a gente tem muita condição de fazer uma campanha vitoriosa. Detalhe que Lula esteve em Pernambuco apenas no período de pré-campanha e não esteve aqui no período eleitoral. A sua presença aqui, física, no segundo turno, pode ser o fator decisivo, tanto para a ampliação da sua votação, como para a eleição de Marília governadora. Obrigado, Patrick, pelos seus comentários e pela sua análise. Bom, pessoal, com isso encerramos o episódio de hoje do nosso podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha, que é feito inteiramente por meio de troca de áudios em aplicativo de mensagem.
Nos encontramos na próxima edição. Então até lá. Boa campanha, boa luta e Lula presidente.